Já tentou ensinar alguém a desenhar? Eu me tornei professor de desenho, né? Porque era uma coisa que eu queria fazer. Eu sempre desenhei desde os 2 anos de idade, quando eu entrei na escola. E ao longo dos anos eu fui aprendendo cada vez mais, né? Simplesmente por obsessão total, né? Comecei a praticar. E aí, durante mais ou menos, sei lá, comecei a desenhar, eu tinha uns 8 anos, assim, mais sério, né? Durante uns 10 anos, assim, eu desenhava toda semana, sempre querendo desenhar um personagem que eu tinha visto, né, um episódio de anime que eu tinha assistido e tudo mais. Eu comecei a assistir Dragon Ball Z, por isso que eu quis muito desenhar sempre personagens e tudo mais. E ao longo dos anos eu fui melhorando porque eu nunca parei de desenhar, né? Eu nunca fiz nenhuma aula direcionada, tipo, vamos aprender a desenhar aqui e tal. Tinha aula de artes na escola, tinha uma aula que era mais de pintura, só que eu era péssimo, não gostava de pintar. Né? Na época que eu tava, sei lá, na segunda série eu fiz essa aula, mas não fez muita diferença na minha vida. E lá pra 2010, quando eu entrei na faculdade, eu comecei realmente a ter mais confiança no desenho. E depois que eu fiz a faculdade, eu me formei, fiz um mestrado. Depois que acabou o mestrado, eu falei, cara, eu quero realmente ser professor. Eu descobri que eu gostava muito de ensinar. Falei, cara, eu vou ensinar a desenhar. Então, nessa época, eu comecei a criar um método e tudo mais. Falei, cara, eu vou fazer um curso, e as pessoas vão poder comprar e tudo mais. Mas eu queria ter alunos, né? Eu queria ter alunos para poder ensinar e ver se o que eu imaginava que era, né? O que eu pensava ser a forma certa de ensinar funcionava mesmo, né? E foi aí que eu comecei a ter uma grande frustração, que era o quê? Eu queria, quando eu comecei a ter aluno de desenho de verdade, né, que foi lá em 2020, 2021, eu falei, bicho, eu preciso pegar essa pessoa, ensinar para ela o básico ali e eu vou ver resultado, né? Daqui a 1, 2 semanas, 1, 2 meses, eu vou ver essa pessoa deslanchando, porque, pô, são mais de 20 anos daí aprendendo a desenhar, né? Coisas que eu sofria para fazer antigamente, hoje em dia eu faço de boa, né? Vou passar isso tudo para a pessoa. Cara, eu não podia estar mais enganado, né? Porque eu descobri que não é assim. E recentemente a gente tem tido muito dessas coisas de, compre esse curso e aprenda tal coisa em um mês você vai fazer tal coisa, né? Sei lá, você vai ficar rico porque você vai vender, sei lá, 100 mil reais por mês e é só você seguir o passo a passo aqui, saca? E essa coisa de é só você seguir o passo a passo, ela esquece um detalhe que é o quê? A experiência que você precisa ter, né? Então, eu como professor de desenho, eu fiquei frustrado um tempão, porque não adiantava, véio. Não importa o que eu falasse, aquela pessoa ela precisava da experiência, ela não precisava da informação, né? Então, assim, eu tive alunos bem jovens, bem crianças, né? Ali de 5 anos até 14 anos, mais ou menos. E todos eles têm uma grande resistência a novas informações, igual todo mundo, né? Ó, que novidade, que surpresa. Toda vez que você tem uma informação nova, né, e você já tinha uma informação prévia, você tem uma resistência grande, enorme. Você fala, véi, isso que você tá falando aí é tudo mentira, né? É tão simples, né? Tão óbvio isso, mas novamente, a experiência, eu não tinha experiência como professor de desenho, então eu não sabia, né, que isso ia acontecer e seria, né, tão recorrente. Então, eu sempre fui para as aulas de desenho muito empolgado e saía meio assim, nossa, velho, foi mais um dia que não aconteceu nada.
eu queria ver esse resultado da pessoa, eu queria ver ela brilhando ali, superando aquela dificuldade, desenhando um pouquinho mais fraco na folha de papel, fazendo algum detalhe mais chocante ali. E eu percebi que eu precisava esperar, né? Se eu tinha tido paciência comigo mesmo, porque eu não poderia ter paciência com a outra pessoa, né, que tá começando a desenhar agora, né, ou mais a sério, enfim, os pais, né, quiseram investir ali no talento do menino, eu preciso ter paciência também, né? E eu tinha muito isso também por causa disso, né, dos pais. Eu falava, pô, os pais não vão ver nada de mudança aqui, saca? Como é que eu vou fazer? E aí, eu esperei, né? Eu esperei alguns anos, fui tendo alunos que perduraram, né, por mais de um ano, e aí eu comecei a ver o resultado deles, né? Então, basicamente, o intuito desse vídeo é falar para você o seguinte: você gosta de desenhar, você curte essa coisa de desenho, você precisa desenhar agora, você precisa desenhar hoje, amanhã, né? Eu vou mostrar aqui o resultado de um aluno meu que ele desenha, eu acho que ele é tão obcecado quanto eu com desenho, né? E do jeito que eu era na idade dele, né? Ele é tipo um espelho, assim. É muito interessante, né, encontrar essas pessoas aí. Fala, cara, como é que ele, o maluco pra desenhar igual eu, sabe? É tipo um pequeno milagre ali, né? E ele faz mais ou menos, acho que ele faz um desenho por dia, cara. Ele desenha a semana toda e ele faz o mesmo desenho várias vezes, né? Ele tenta de novo e de novo. E eu falei para ele fazer isso, né? Foi uma coisa que eu disse para ele. E mesmo ele sendo um rapaz novo, ele tem 9 anos, eu acho, né? Ele ouviu isso e ele começou, ele fala direto, olha, eu quero fazer de novo aquele desenho tal, porque não gostei, acho que tem que mudar isso e aquilo, e eu faço com ele esse desenho de novo, né? Só que esse desenho que eu vou mostrar, ele é ele fez esse desenho em 2025, né? E fez de novo em 2026. E é o Goku Super Saiyajin nível 3. Eu queria que você reparasse, né, a discrepância dos dois desenhos, ó. Vou deixar aqui para vocês observarem com mais calma. Essa coisa que eu queria ver, né, na outra semana, no outro mês, e nunca acontecia, começou a acontecer agora. Não significa que ele vai desenhar assim, né, sempre desse jeito, porque eu já passei por isso, né, tinha dia que eu fazia um desenho e falava, caraca, como é que eu fiz? Aí depois eu ia tentar fazer de novo, não dava conta, esquecia. Como é que eu cheguei nesse resultado mesmo? Né, então é uma coisa que vai fazendo assim, né? Vai subindo, descendo, subindo, descendo. Tipo aqueles gráficos, né? De qualquer coisa, né? Aqueles gráficos que parecem um eletrocardiograma. A gente faz, a gente vai um pouco para cima, vai um pouco para baixo e vai melhorando, né? Na grande, né? No grande, na visão ampla da coisa, a gente vai sempre melhorando. E olha só, a diferença de um desenho dele para o outro. Um ano mais ou menos de diferença, ele melhorou a proporção, ele melhorou o traço, né? Ele está com um traço bem mais controlado, ele está com a pintura dele não está desesperada, né? Que você consegue ver, cara. Você olha o desenho do menino e você fala, velho, você fez esse desenho em 2 minutos, não foi? Ele foi, porque a pessoa vai desenhar com tanto ímpeto, né? Mas outra coisa que eu falei para ele, eu falei, cara, vai com calma, né? Observa, faz o esboço e tal, né? Todas as bases ali do desenho. E não tem muito segredo, né? Basta você lembrar das coisas, né? Quando você for fazer o desenho. Mas eu fiquei muito orgulhoso dele com esse resultado, né? Essa diferença, né, gritante entre os dois, o antes e depois. Mas é claro, ele não fez só esses dois, né? Ele fez um espectro de desenhos aí que ele fez. Ele desenhou Goku nível 3 algumas vezes, mas esse é o primeiro que eu vi e o último que eu vi, né? Quero compartilhar aqui com vocês, para você que curte desenhar, o seu desenho, cara, ele é seu, ele é o seu processo, ele é a sua caminhada, e não adianta você querer ver um resultado mirabolante agora, que você começou, se você ainda não tem experiência. Então, não desiste, comece a desenhar, posta seus desenhos, e me marca lá que a gente troca uma ideia, beleza?
É isso aí, falou, Saiyajins.